passou-se a ser mais intensa a partir da metade do século XX, onde esse crescimento ele estava atrelado a dois importantes fatores demográficos, que vai ser o crescimento natural da população e as migrações internas ocorridas nesta região também. O crescimento natural e as migrações, vamos tentar entender agora. Entre os anos de 1950 e 70, a diminuição das taxas de mortalidade nas condições médicas e sanitárias e das migrações de pessoas vindos de outras regiões do Brasil fez com que contribuísse, o aumento da população desta região centro-oeste. Ou seja, no entanto, a partir da década de 70, o crescimento natural tornou-se mais lento, em decorrência principalmente do processo de urbanização de algumas cidades da região, onde muitas pessoas passaram a viver nas cidades e a desenvolver um novo estilo de vida, influenciada, por exemplo, na redução da quantidade de filhos por casais. Então, a partir da década de 1960, as migrações de outras regiões do Brasil, elas passaram a ser um dos principais responsáveis pelo crescimento populacional da região centro-oeste. Como a gente pode ver aqui nesse mapa ao lado. Então, os fluxos migratórios, eles foram, em sua maior parte, resultados de planos estratégicos de desenvolvimento do governo federal para tentar integrar definitivamente a região centro-oeste com as demais regiões do país. Então, para isso, o governo ele acabou adotando uma série de medidas em que viabilizasse a ampliação da fronteira agrícola no país, ou seja, a expansão da atividade agropecuária para a região centro-oeste, assim também como o desenvolvimento e ocupação dessa região no país. Então, adotou-se algumas das principais medidas pelo governo, como a construção de Brasília, transferindo para essa porção do interior do país, onde ela passava agora a controlar, passando a controlar o poder administrativo e político do Brasil, como eu falei lá no início do slide. Outra questão também é a expansão de atividades agropecuárias, principalmente na porção norte do Mato Grosso. O financiamento com pagamentos a longo prazo de terras adquiridas para o desenvolvimento agropecuário. Então, essa medida ela atraiu para essa região muitos agricultores, principalmente aqueles das regiões sul e sudeste do país. Então, o investimento na abertura da rede viária, a fim de dinamizar o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção agropecuária, entre as principais rodovias construídas estão a de Cuiabá, Santarém e Belo Horizonte, Brasília. Outro ponto também é a questão da introdução de técnicas mais modernas na produção, onde uma das importantes políticas de incentivo à modernização agrícola foi o Polo Noroeste, que vai ser conhecido como Programa Integrado de Desenvolvimento na região noroeste do Brasil, em que condenou a incorporação de áreas do Cerrado ao processo produtivo. Além disso também, a criação de Brasília e a migração rumo ao centro-oeste. Então, na década de 60 foi essencial para intensificar as migrações e aumentar o crescimento populacional da região. Transferir para o centro do país todo o aparato político-administrativo fez com que
em que antes se localizava no Rio de Janeiro, no prazo de 4 anos, foi um desafio urbanístico e também arquitetônico inédito, inclusive para os padrões tecnológicos da época. Então, a construção de uma capital federal no centro do país fazia com que reunisse as vantagens de uma localização mais estratégica, lembra que eu falei isso? Do que a do Rio de Janeiro, por estar longe das fronteiras e das ameaças de invasões em caso de guerra. Por exemplo, além de favorecer o desenvolvimento no interior do Brasil. Então, na década de 50, o projeto de construção de Brasília vinha reforçar ainda mais o ideal de modernizar e industrializar o país, erguendo cidades e levando infraestrutura como estradas, usinas e também eletricidade no interior. A população atual da região centro-oeste. A região centro-oeste, ela abrange hoje uma área de 1.606.371 km², onde vivem 14.058.094 habitantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a população absoluta do Centro-Oeste é a menor entre as demais regiões, se comparada à região Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. A distribuição populacional ao longo dessa região, ela acontece de forma irregular, tendo em vista que existem áreas onde a densidade demográfica supera os 100 habitantes por quilômetro quadrado. Os projetos de incentivo ao povoamento foram outro fator que impulsionou a elevação do número de habitantes, pois tais projetos eles ofereciam terras com preços baixos e acessos facilitados a créditos bancários para quem se instalasse em determinadas áreas da região. Então, nas últimas décadas, houve uma grande explosão demográfica, promovida basicamente pela modernização e pela expansão agropecuária e a implantação da infraestrutura de transporte, ligando a região aos demais pontos do país. Então, a região ela apresenta hoje uma superioridade de habitantes urbanos com relação às áreas rurais, onde uma grande taxa de urbanização elevada, ela chega aproximadamente a 88,8%, sendo a segunda nesse quesito, superada somente pela região Sudeste. Então, a urbanização do Centro-Oeste se deve primeiramente à construção de Brasília e também à economia, por estar voltada para a atividade agropecuária, que hoje ela é desenvolvida de forma intensiva, que é a atividade agropecuária desenvolvida com o incremento da tecnologia, como máquinas, equipamentos e dentre outros. Então, evitando a utilização de mão de obra do campo, desse modo não há mais postos de trabalho, fato que obriga as pessoas a buscar empregos nos centros urbanos. Então, como a gente pode ver nesse mapa, vão existir áreas em que vão ser mais concentradas as populações e outras não. Isso vai estar relacionado também com as questões econômicas, onde essas pessoas buscam melhores alternativas para poder se instalar, de acordo com o seu interesse. Então, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Agora vamos tirar nossas dúvidas.